Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, irmão Joel, senhores coordenadores da Escola Dominical, a paz do Senhor Jesus, cada jovem, cada um que está empenhado aí nesta obra. Hoje nós vamos falar da lição de número 6, do dia 9 de agosto. Estamos com um pouquinho de atraso, mas estamos trabalhando para que essa matéria seja concluída para a glória do nome de Deus. Amém, irmãos? Então, nós vamos falar hoje sobre a lição Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Semana passada o irmão Joel esteve falando sobre Zorobabel recomeça, a construção do templo. Estive assistindo a aula muito boa, muito rica em detalhes, que os irmãos absorvam a cada minuto, a cada segundo que é falado aí da palavra do Senhor, para que você seja mais rico do conhecimento da palavra. Nós estamos aqui também como alunos para aprender com o Senhor, aprender com os irmãos, com as dúvidas que os irmãos nos enviam. Nós estamos aí para fazer o querer do Senhor, sempre reconhecendo nossas limitações. Que Deus possa abençoar cada um e sou grato a Deus por mais esta oportunidade. Amém? Então, na lição de número 6, o texto áureo vai dizer assim: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição, nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Isaías capítulo 60, versículo de número 18, está esta passagem. Na verdade prática diz assim: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizar a obra de Deus. Amém? Então, nós vamos lá. A leitura bíblica em classe, nosso tema da lição está embasado em Neemias capítulo 1, do verso 1 ao 4, e Neemias capítulo 2, do verso 1 ao 9. Eu não vou fazer a leitura, por ser um pouco extenso, nós vamos ganhar um pouco de tempo. Os irmãos façam uma leitura aí em sua casa, quando for possível, na Bíblia Sagrada. Amém? Então, na nossa introdução vai dizer assim: nesta lição, estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear a construção. Amém? Então, é uma passagem bastante conhecida. Os irmãos já têm uma clareza maior sobre este tema, porque nós ouvimos constantemente na nossa igreja, nos templos, nos cultos que frequentamos. Muitas das vezes o Senhor usa os pregadores para falar conosco através desta passagem. Então vai ser um pouco mais fácil de entendimento, ok? Então, no tópico 1 vai dizer assim: Deus responde às orações de Neemias. No subtópico 1 do tópico 1 aí diz assim: Deus envia emissário a Neemias. Neemias, como os irmãos sabem, era copeiro do rei, morava no palácio, e ele estava longe da sua cidade, Jerusalém, Judá. Portanto, ele não sabia da real situação do que estava acontecendo, e segundo a história e o que o escritor da revista aqui nos relata, que o irmão de Neemias, Hanani ou Hanani, foi quem levou a informação para Neemias de como estava, o povo judeu e como estava a cidade de Jerusalém, uma cidade que havia sido destruída, os muros estavam destruídos, os portões queimados, e o povo estava em miséria. E a Bíblia vai dizer que Neemias, ele se ficou angustiado. Bom, aí no subtópico 2 do tópico 1 diz assim: Neemias angustiado jejua e ora. Eu grifei aqui algumas coisas, assim: Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação de seu povo, que morava em Judá. Aí Deus já começa um trabalho, porque era um projeto do Senhor, Então Deus vai levantar Neemias, porém, ele começa já a trabalhar ali, quando Neemias recebe essa informação, ele fica triste, ele fica angustiado, e ele vai buscar o Senhor, ele vai orar a Deus, pedindo para que houvesse uma saída, para que ele pudesse fazer alguma coisa para ajudar o seu povo e a cidade que ele tanto amava. Então Deus despertou em Neemias uma profunda angústia, pela situação do seu povo. No subtópico 3 do tópico 1 diz assim: Deus responde às orações de Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. É muito interessante aqui, nós já vamos fazer uma observação, que nós ouvimos já falar aqui 2 vezes na revistinha aqui, que Deus despertou, Deus incomodou, Primeiro, Deus incomoda Neemias quando recebe a informação da real situação de sua cidade, o que estava acontecendo.
agora Deus também, como resposta às orações de Neemias, porque Neemias entra em jejum e oração para pedir uma resposta ao Senhor, e Deus deu a resposta. Na resposta da oração de Neemias, o Senhor vai lá e incomoda o rei. Como que aconteceu isso? Bom, como eu disse, Neemias era copeiro do rei, e ele estava ali constantemente na presença do rei, né? Em um dado momento, Neemias, pelo o que conta a Bíblia e os historiadores, Neemias era um funcionário feliz, uma pessoa alegre, né? Sempre com um semblante alegre. Mas neste dia que ele recebe essa notícia, depois de ter orado a Deus, ele ficou com um semblante entristecido. E a Bíblia diz que quando ele vai servir ao rei, o rei observa e pergunta a Neemias: o que acontece? Você está doente? Porque o seu semblante está caído, né? E Neemias relata ao rei o que foi que aconteceu, falou de sua cidade, a cidade onde os seus pais estavam enterrados, e que ele estava triste por isso, né? E nós vamos ver que Neemias faz um pedido, né? O rei fala assim: o que eu posso fazer então? Aí Neemias fala: olha, se o senhor achar por bem, ó rei, me permita que eu vá até Judá, a Jerusalém, reconstruir os muros, né? E a Bíblia diz que o rei, já também tocado por Deus, permite que Neemias siga essa viagem e escreve as cartas para que os governadores dê passagem a Neemias. E também Neemias fala assim: olha, também vou precisar de materiais para que eu faça a reconstrução deste muro. Bom, então nós vemos aqui que o projeto de Deus se inicia, nós vemos aqui que o Senhor ele toma a frente da situação, e quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Talvez você está já exaustivamente cansado de ouvir isso, e parece que é uma coisa que é costumeira, né? E às vezes nosso ouvido se acostuma a ouvir isso e não dá tanta valia ou tanta importância ao que significa esta palavra, que agindo Deus, quem impedirá? Não há quem possa impedir. Então, diante dos projetos que nós temos na vida, colocando o Senhor à frente, se Ele falar, eu vou entrar nesta causa, não há nada que possa impedir o nosso Deus de agir. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, que a tua fé e a minha fé seja edificada nesse poder, no poder da palavra, agindo Deus, quem impedirá? Portanto, Deus começa aí a agir e toca no coração do rei. E eu grifei aqui no subtópico 4 do tópico 1, diz assim: Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Ou seja, o Senhor usa quem quer e como quer. Neemias estava com o coração voltado a reconstruir, a refazer, a fazer com que a cidade santa fosse novamente restabelecida. E Deus se agrada daqueles que se prontificam em sua obra a fazer o melhor. E Deus pega e abre essa oportunidade para Neemias, e o rei é usado ali, ou recebendo uma ordem sem sequer saber, mas diretamente do céu, proporciona a Neemias essa oportunidade de que ele vá e reconstrua os muros. No tópico 2 vai dizer assim: Neemias chega a Jerusalém. Bom, eu não grifei nada aqui, mas pela leitura que eu fiz, no tópico 1 aí do tópico 2 vai dizer assim: Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Bom, aqui nós vamos tirar uma outra observação, de que Neemias recebe a notícia, seu irmão avisa a situação que está a cidade, os muros, as portas, o povo em miséria. Ele não se conforma em ouvir e falar assim: tudo bem, não há o que fazer, eu estou aqui no palácio. Não, ele se prontifica, ele se posiciona, vai orar ao Senhor, fica angustiado. Deus permite uma situação acontecer, onde ele entra diante de uma autoridade no momento, que era o rei, que podia ajudar, e o ajudou, claro, tudo na direção de Deus, e o Senhor também dá estratégia. Neemias, depois de tudo isso, poderia ter chegado lá e falado: olha, cheguei e eu vim aqui para reconstruir. Não, nós vamos ver que Neemias ele chega e faz um levantamento, ou seja, ele faz uma vistoria na cidade para ver como é que está a situação. Como é que está a situação da destruição, né? Porque como é que ele começa uma obra sem saber a real necessidade do local e do que está acontecendo naquele momento, naquele local, naquele cenário, né? Então nós vamos ver que Neemias ele se preocupa em ter a cautela de calcular tudo.
O que nós tiramos aqui? Nós entendemos que o Senhor é aquele que nos dá estratégia. Veja bem, diante da situação que você está vivendo, diante das questões que você está a resolver, antes de tomar qualquer decisão ou de começar a fazer alguma coisa, analise toda a situação com calma, com cautela, peça orientação ao Espírito Santo de Deus, peça direção ao Senhor para que você não tome nenhuma decisão errada, para que você não faça nada que vai depois te frustrar adiante, né? Mas que você venha estar seguro do que você está fazendo, aonde você está entrando, aonde você está aplicando a sua força, né? Porque o Senhor tem o melhor para nós, mas nós temos também que usar de sabedoria. Não podemos se enfiar de cabeça em qualquer coisa achando que vai resolver porque eu estou com Deus e isso e aquilo, né? Muitas pessoas fazem isso e o prejuízo muitas das vezes é grande, né, irmãos? Então, jovens, queridos irmãos e irmãs, nós tiramos dessa lição já que quando Neemias chega a Jerusalém, a primeira coisa que ele faz, ele não leva muitos, só alguns, né? Para fazer essa vistoria, faz o levantamento, olha, o muro está caído, as portas estão queimadas, tem casas assim, assado, então, né? Ele faz todo o projeto. E lá no tópico 2, no subtópico 2, o tópico 2 vai dizer assim, Neemias declara sua intenção de reedificar os muros. Aí sim, depois que ele faz toda essa vistoria, todo esse levantamento, ele anuncia aquele povo que está ali, povo judeu, que estava em miséria, que estava passando por dificuldades também, mas ele anuncia, olha, convoca os nobres, os magistrados, que nem está escrito aqui na revista, né, chama todos e fala, olha, eu vou reedificar os muros, vou levantar novamente os muros. E aí ele passa a informação para o povo e encoraja o povo. Então, nunca falhe os seus projetos antes de saber como é que você vai agir, ok? Você tem que ter pelo menos um princípio de organização. Isso em todos os aspectos da vida, espiritual, material, sentimental, em todas as áreas da sua vida. Peça direção a Deus para que você faça o seu projeto, para que você tenha ferramentas o suficiente para agir. Amém, meus irmãos? Então, vamos lá para o tópico 3, diz assim, Neemias inicia o levantamento dos muros. No tópico 1, do subtópico 1 do tópico 3, diz assim, o plano de Neemias. Lá no capítulo 3 de Neemias você vai ver toda a estratégia de Neemias. Neemias dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta simultaneamente. Lado a lado haveria pessoas encarregadas de levantar o muro. Qual que foi a estratégia? Era grande, a cidade grande, né? Então ele separou os grupos de pessoas e colocou em cada porta das saídas e entradas, colocou um grupo de pessoas trabalhando. Para quê? O lado esquerdo levantasse, o lado direito também levantava simultaneamente, para que a obra não levantasse só um lado, depois ia levantar o outro. Ele organizou tudo isso. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Nós aprendemos que na reconstrução da nossa vida, ou que na construção da nossa vida, porque às vezes você não está reconstruindo, você está construindo ainda, né? E algumas coisas não vai muito bem, aí a gente vai lá e reconstrói, ok? Então, dentro da sua construção ou reconstrução, nós tiramos aqui dessa lição de Neemias que ele faz as coisas simultâneas. O que significa isso para nós hoje, na nossa época? Eu devo orar, jejuar, agir simultaneamente. Amém? Então eu estou exercendo, né, o espiritual, a minha, como que eu posso dizer? A minha separação, né, de algum meio que pode ser poluente, estou me reservando em santidade e também estou fazendo a parte física material. Bom, nos projetos, na maior parte da nossa vida, os nossos projetos são físicos e materiais. Ou seja, orar, jejuar e trabalhar. Em todos os aspectos. É trabalhar no campo material, trabalhar lá na indústria mesmo, lá bater cartão, né? Para ganhar um salário, para ganhar um dinheiro. Não é muita coisa que eu recebo, não dá, não sei. Coloca o Senhor na frente que Deus prospera. Amém? E também trabalhar na obra do Senhor, na igreja. A casa do Pai não pode ser esquecida em nenhum momento. Então nós tiramos nessa lição que Neemias queria que o muro fosse edificado simultaneamente, ou seja, juntamente, todos os lados, até chegar ao desejo, o término, né? O que era o muro na sua altura, na sua espessura, enfim,
tudo simultâneo, tudo na mesma hora, no mesmo momento. Para isso ele separou. E nós trazemos para a nossa vida que nos departamentos da nossa vida deve ser trabalhado simultaneamente. Então eu tenho que orar, jejuar e agir. Tudo é uma coisa encaixada na outra. Porque às vezes alguém fala assim, o Senhor vai operar por mim, então aí ele senta, relaxa e também não age. Então fica difícil, tem que fazer as coisas simultâneas. Amém, meus irmãos? O subtópico 2 do tópico 3 aí diz assim, a tática de Neemias. A tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra da edificação do muro é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas nos dias de hoje, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é trazer todo mundo para trabalhar. Todo mundo tem uma função, tem um propósito, tem algo importante a realizar. Então, que você coloque todas as suas funções para trabalhar, que é o que nós acabamos de falar, né? Tem que estar todos engajados nesta obra para conquistarmos lá no final o sucesso. Amém? O escritor da revista coloca aqui, ele separou aqui uma frase, diz assim, a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do nosso coração. Amém? Então o apóstolo Paulo, aqui um pouco mais adiante na revista, ele dá alguns relatos. Aqui no tópico de número 4, ele diz assim, o levantamento do muro provocou grande oposição. Porém, nós vamos ver aqui que os irmãos sabem a história, né? Que quando Neemias começa a edificar o muro, os inimigos se levantam, né? E vem lá Sanbalat e Tobias e fala, olha, desça aqui, venha ter uma conversa conosco. E Neemias fala, não posso, estou fazendo uma grande obra e não tardaria para ir conversar convosco. Então, Neemias continuou firme. E isso talvez você já cansou de ouvir e vai ouvir de novo. Não saia do projeto de Deus, porque você pode estar atrasando algo que vai te trazer prejuízos. Então, no nome de Jesus o Santo, continue firme naquilo que Deus te colocou, seja reconstruindo ou seja construindo, para que lá na frente os seus alicerces venham estar bons, os seus muros venham estar edificados, para que quando vier a tempestade, o vento, não caia esses muros. É o muro da vida, o muro dos nossos projetos, né? Dos nossos sonhos. Então, eu não vou falar muito aqui, que a própria revista diz que lá na lição 9 nós vamos falar mais sobre este assunto, né? Então, Neemias não deu muita atenção aos seus opositores. Ou seja, quando nós estamos parados, sem fazer nada, o inimigo não se levanta. Ele quer você aí mesmo, paradinho, quietinho, sem falar. Aí se você tá, mas eu tô na igreja, tá tudo bem, né? Mas você não está fazendo nada, o inimigo também tá legal. Fica aí quietinho, já é o suficiente. Mas quando você se dispõe, quando você toma um posicionamento para realizar a obra, e isso vai te trazer benefício, os inimigos se levantam, ou o inimigo se levanta e levanta os seus adeptos para tentar te parar, para tentar frear sua boca, frear suas mãos, né? Amarrar os seus pés para que você não saia do lugar. Mas ore ao Senhor, peça a estratégia e as ferramentas espirituais para que você vença, e você certamente vai vencer, porque Deus é aquele que está no comando quando nós o deixamos no comando. Porque alguém pode dizer assim, não, mas quem que limita Deus? Ninguém, é verdade. Mas quando é um projeto que é pessoal, meu, da minha vida, eu posso sim falar para o Senhor, olha, eu não quero que o Senhor esteja à frente do meu projeto, eu vou concluí-lo. Aí é que está o perigo. Mas dá para fazer isso? Dá, porque você é livre para fazer o que você quiser. Deus nos deixa, irmãos, mas a escolha sempre será nossa. Então, nunca deixe de pôr o Senhor à frente, amém? Então, vamos lá. O muro foi concluído, né? Não vamos entrar muito nessa questão do inimigo se levantar, porque na lição 8, na lição 9 vai ser falado mais aprofundadamente sobre esse assunto. Então o muro foi concluído. Lá no tópico 5 diz assim, o muro foi solenemente inaugurado. E para a inauguração do muro eles fizeram festas, né? O povo faz festa quando recebe a bênção. Lá no tempo do Antigo Testamento, o povo era alegre, né? Se alegrava. Então foram convocados e eles tocam com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e com harpas, né? Aí você vai ver aqui que o escritor da revista ele fala que eles festejaram, que o som da festa dava para se ouvir de longe, tamanha era a alegria do povo
por ter edificado, né? Um pouco antes diz que a união dos judeus ficou ameaçada. Lá na lição número 8 também vai falar sobre isso, dessa questão que teve entre ricos e pobres, né? Mas isso aí é para a lição de número 8, eu só estou citando aqui, ok? Então, no tópico número 6, diz assim, os muros trazem ensinos simbólicos importantes, né? Diz assim, a Bíblia fala da salvação como um muro. Nós lemos lá, né, na leitura aqui do texto áureo, né? Isaías capítulo 60, versículo de número 18, que fala do muro da salvação, né? Chamarás muros da salvação e as tuas portas de louvor. Então aqui o escritor lhe dá uma resumida e diz, aos teus muros chamarás salvação e as tuas portas louvor. E ainda uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e antemuros. Isaías capítulo 26, no versículo 1, ok? Então, a salvação é colocada aqui como muros, como divisões. Então, nós aprendemos que dentro do nosso coração tem essa divisão. Divisão do quê? Do muro, irmãos. Do muro entre luz e trevas, entre mundo espiritual e mundo secular. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Vamos lá. No tópico 2 diz assim, o muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Uma vez que nós aceitamos a Jesus, nós estamos no plano da salvação. Estamos guardados por Deus e ainda que não fisicamente visível, mas espiritualmente, nós somos cercados pelos muros espirituais. E o Senhor nos guarda, nos livra de tudo aquilo que é a artimanha de Satanás. Porém, devemos tomar cuidado, porque o adversário ele é insistente e ele vai insistir até o fim, enquanto houver fôlego de vida neste corpo, ele vai lutar para tentar roubar a nossa salvação, a minha salvação. Amém? Então vamos lá? O terceiro aqui diz assim, o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Foi o que eu acabei de dizer. E eu grifei uma frase aqui embaixo, que são alguns versículos. Diz assim, a Bíblia diz, eu, o Senhor, não mudo, Deus não muda. Então Deus não negocia, não dá, não tem como. Atenção, jovem, se você está entrando, eu falei isso esses dias que o Senhor me permitiu trazer uma palavra num domingo a respeito da negociação. Perigoso, muito perigoso. Então aqui a Bíblia vai dizer, Malaquias 3,6 diz, eu, o Senhor, não mudo, Deus não muda, o que é sim, o que é não. Nada mudou, o Senhor está no mesmo local, no trono, nos céus dos céus, Ele comanda todas as coisas. Então, não dá para negociar, ok? Então, o reino de Deus e o reino deste mundo são inteiramente irreconciliáveis. Não há conciliação, não há comunhão, não há tratado que pode ser juntado. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com o que o adversário está te proporcionando como, entre aspas, benefício. E não é benefício, mas sim destruição. Que o sangue de Jesus nos proteja nesta terra. Que eu e você venhamos estar atentos para não perdermos o que temos de melhor, que é a salvação eterna. Então, mais embaixo vai dizer assim, não há comunhão. Aí diz assim, que comunhão tem a luz com as trevas, é um versículo, 2 Coríntios capítulo 6, versículo de número 14. E aí, mais o outro versículo também que o escritor colocou aqui, ninguém pode servir a Deus e a Mamon, Mateus capítulo 6, verso de número 24. Então, a Bíblia nos dá vários relatos e orientação de que não há comunhão da luz com as trevas. O que nós estamos vivendo é uma época perigosa, onde muitas propostas, ofertas, coisas que vêm para nos enganar, está envolvendo principalmente a juventude. Então, jovem, desperta, acorda, irmão, irmã, moço, moça, ei, o céu está às portas, em breve, talvez agora, talvez daqui a alguns dias, não sei, mas o Senhor voltará para buscar a tua igreja, não perca a tua salvação. A lição de hoje está falando da reconstrução de Jerusalém. Eu não sei se você está precisando reconstruir alguma coisa na tua vida,
ou se você está construindo, mas independente de que etapa que você esteja vivendo, coloque o Senhor à frente, segure na mão dele. Mas se você perceber que vai soltar das mãos dele, ore ao contrário: Senhor, segura o Senhor nas minhas mãos para que eu não tropece com meus pés em pedra, me guarda e me livra. A lição de hoje vem nos trazer algumas reflexões. O Senhor pode colocar um desejo em você, um sentimento de angústia, como colocou em Neemias, para que ele fosse orar e jejuar. E também pode criar situação para você entrar diante do rei, ainda que ímpio, mas o Senhor pode criar uma situação e você ser beneficiado, uma vez que eu e você venhamos estar na posição de Deus, dentro do querer do Senhor. Que Deus o abençoe, que Deus os recompense, a cada um que tem se esforçado, a todos que estão nesse trabalho. Veja bem, isso é só uma prévia de tudo que o Senhor tem a falar conosco. Muito mais tem o Senhor a falar conosco. Então, ore mais, jejue. Eu não sei quanto tempo faz, se você jejua toda semana, todo mês, todo ano, não sei. Mas se você está há anos sem jejuar também, não sei. Faça um propósito com Deus. Santifique-se. Providencie a tua vida para o reino, não para a terra. Providencie a tua alma para o reino dos céus, porque as demais coisas te serão acrescentadas. Seja como Neemias, e quando Sanbalat e Tobias vier te chamar, repreenda-os e diga: estou numa grande obra, não deixo de jeito nenhum, enquanto não terminar esta obra. Não negocie com o mundo. É perigoso, irmãos, que tem de crente aí negociando e o abismo está aí. Que Deus nos guarde, nos livre disso, nos livre das tentações e nos dê graça e força. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Continuemos firmes para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.